Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo. Vou ficar responsável hoje de novo. Ah, joia. Vamos Então, lá. professor, a hora que o senhor quiser começar, é Não, com o senhor, tá perfeito. bom? Mesmo esquema. Eu posso te encaminhar a palestra para você Pode passar por sim. aí? Pode sim. E como que eu faço isso? Eu vou colocar Eu. meu e-mail aqui no chat, pode ser? Perfeito. Sensacional. Bom, não está fazendo o upload aqui, eu não sei por quê. Eu vou passar por aqui mesmo. Tudo bem. Bom dia, pessoal. Só um momentinho, gente. Espera aí. Aqui já começa. Aqui. Tá aparecendo aí? Tudo certinho, professor? Tá aparecendo. Joia. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o futuro da inteligência artificial e o impacto dela na sociedade. Vocês querem esperar alguns minutos ou segue o jogo? Acho que podemos começar, professor. Já são Joia. 11h05, né? Já deu um tempinho. Sim. Não, perfeito. Tá. É... Olha, tá gravando tudo que eu tô falando. Que legal. Não tinha visto. Então, vamos falar um pouco acerca de como ela tem evoluído e
qual que é o caminho que ela está seguindo. Óbvio, né? Pode ser que isso seja alterado com alguma nova tecnologia, com alguma questão social que ocorra, tá? Então, existem N vertentes, é a questão do multiverso da Marvel, né? Então, você tem N caminhos que você pode seguir. Aqui eu vou apresentar o caminho que hoje se apresenta mais correto. Amanhã isso pode mudar, mas hoje esse é o caminho que ele está apresentando, certo? Então, despertar do mundo hiperconectado, né? Nós temos uma sociedade que vive conectada, são redes sociais, todo mundo envia e-mail todo dia, fala no WhatsApp, até a ideia de rede social, as pessoas perderam um pouco o que, que é essa ideia. Então, o WhatsApp é uma rede social, as pessoas às vezes não trabalham como, mas o WhatsApp é uma rede social. Tá? Então você tem várias pessoas ali dentro. Da mesma forma que o Facebook, o Instagram, né? Aí nós esquecemos que uma sala de aula é uma rede social, tá? Se você vai, faz um curso, ou seja presencial, seja à distância, aquilo é uma rede social. Então nós estamos hiperconectados dentro de várias redes sociais. Essas redes sociais, elas nos levam a N caminhos, e a verdade é que a inteligência artificial está presente basicamente em todos esses caminhos atualmente. Então, o desafio que nós temos atualmente, tanto para instituições quanto para as pessoas, seria como atuar dentro dessas redes sociais, desse mundo, né? De forma que eu não perca o meu espaço, certo? Então, o que que isso vai afligir na sociedade, bom ou ruim? O que que isso gera para a população e em suas diversas camadas, desde o público mais velho até o público mais novo, e a verdade é que, já vou dar um spoiler, nós temos realmente que nos reorganizar, que reaprender a viver nesse novo mundo que está sendo desenhado para nós. Tá? Não, não existe mais a possibilidade de estarmos aqui sem conhecer sobre redes sociais, ou sobre redes sociais também, mas sem conhecer sobre inteligência artificial, tá bom? Então, posso apresentar aqui que a inteligência artificial está participando agora desse novo ecossistema integrado, né? Mandaram uma mensagem aqui. Você lê para mim? Sim, sim. Matheus comentou, aproveitando a sua fala, sim, o WhatsApp está cada vez mais com cara de rede social, por causa dos novos recursos que vem ganhando, status, comunidade, música e mais. E é exatamente isso, porque ele já é uma rede social, certo? A ideia de rede social é um local onde você tenha acesso a outras pessoas e possa se comunicar, tá? Então, tudo que você tem acesso a outras pessoas pode se comunicar é uma rede social. Mas agora ele está realmente ganhando o formato das redes sociais que nós entendemos que é boa. Nós temos que lembrar que tudo isso são mercados, são empresas que estão vendendo um produto. Elas vão nichar, elas vão avaliar o público e elas vão se guiar para o que as pessoas querem. Então, a IA agora ela está tomando conta, ela está atuando junto da robótica, da IoT, né? Computação quântica. Então, são vários. Ela vai tecendo ao longo do tempo vários caminhos do qual fica difícil que nós deixemos ela de lado, né? Que nós acabemos não ligando tanto para inteligência artificial ou para os caminhos que ela tem seguido. Ela não nos autoriza a fazer isso, né? Então vamos lá. Ainda, ó, todos são desse ano, tá? A inteligência artificial cerrou a liderança inovadora.
Não cerrou, mas fica mais difícil. É um pouco mais complexo você ser um líder na época da inteligência artificial, quando qualquer informação que você passa para as pessoas que trabalham com você, elas podem ser contestadas, elas podem ser analisadas ao mesmo momento, e até mesmo líder eu vou inserir aí os professores também, tá? Eu tenho vários professores aqui, então os professores, nós estamos passando uma aula, nós passamos uma informação, o aluno levanta a mão e fala, professor, mas está escrito na notícia tal que isso aqui já mudou, ou que isso aqui vai mudar, ou então que tem um novo elemento ali dentro. Você fala, cara, eu ainda não recebi essa notícia. Então, essa globalização, ela está de tal forma, e a inteligência artificial traz para nós aquilo que nós solicitamos para ela, aquilo que nós mostramos que nós queremos, certo? Igual a inteligência artificial do Google, do Facebook, do Instagram, do TikTok. Então, eles trazem para nós as notícias que nós queremos. E aquelas informações que nós temos maior aderência, né? Que nós mostramos para ele que nós temos maior aderência. Isso gera, sim, uma dificuldade de uma liderança a se tornar inovadora, porque todo mundo está inovando, digamos assim, ao mesmo tempo. Todo mundo tem alguma ideia, todo mundo está fazendo algo novo, todo mundo está trazendo uma informação nova, e nós ficamos, opa, e agora, né? Como é que eu faço? O que que eu faço, né? Para qual caminho eu sigo? Como é que eu vou tratar esse público aqui que parece que já sabe de tudo, ou que tudo que eu vou falar vai contestar? Então, esse é um dos problemas que realmente nós temos que enfrentar. A nossa parte agora é lidar, não é um problema, uma nova forma de ver o mundo. Então, o canal UOL, ele fez aqui, né, a IA gerou temor no setor de tecnologia, né, e algumas empresas começaram a perder investimento. Ora, da mesma forma que perderam, ganharam investimento novamente. Porém, a questão aqui é compreender o quanto que a inteligência artificial está em nossas vidas, que uma informação, uma publicação, um artigo jornalístico, um artigo acadêmico, ele gera temor ou gera confiança no público, e eles investem, desinvestem seu dinheiro, e isso move o mercado, isso vai mover, às vezes, o produto que você vai comprar ali no final, no mercado, no mercadinho do seu João, e tá tudo tão conectado que uma informação que soa na China bate pra gente e aumenta o valor do seu pãozinho. Você fala, cara, o que que eu tenho a ver com isso? Mas é a verdade, é essa conexão, essa hiperconexão do mundo, feita principalmente pela inteligência artificial, trazendo essas informações e trazendo, óbvio, né, para cada setor as informações que cada nicho necessita, ela deixa o mundo muito mais dinâmico, né? Ó, e a liderança e a aprendizagem, o que realmente muda em 2026, e assim vai. Então, tá todo mundo pensando, e agora? O que que será de mim, né? O que que eu vou fazer? A inteligência artificial, ela vai pegar meu emprego? Bom, isso é o que a gente vai abordar aqui, né? Vamos ver. Então, a evolução dos paradigmas, né? Myths e Truths, certo? Então, aqui eu vou passar bem por alto, só para que vocês compreendam um pouco do que é, tá bom? Então, NITS, lógica formal, sistemas especialistas, lógica de primeira ordem, raciocínio dedutivo. É IA como nós tínhamos anteriormente, ela te passava a informação, ela não gerava nada novo, ela ia passando aqueles elementos. Agora, o SCRUFS, né, aprendizado biológico, o Deep Learning, né, aprendizado profundo, ela trabalha com uma rede neural, tal qual a rede neural do ser humano, e ela traz essas informações, e daí que vem a IA generativa, né? Ela vai gerando informações, tudo isso é muito interessante para nós, porém ele gera um problema, que é a capacidade de interpretação, de autoria, de responsabilização,
E uma vez que essa IA ela te trouxe uma informação, quem disse que essa informação é verdadeira? Ah, ela falou que é a citação. Eu cansei de pegar a citação assim. Aluno coloca lá a citação. Olha, aqui está a citação X. Você fala, nossa, legal. Aí você fala, ué, eu li esse livro, eu não lembro dessa citação. Aí você vai atrás do livro. Não existe aquela citação. Existe uma ideia, e por trás dessa ideia existe realmente aquele conteúdo, mas aquela citação não existe. Então ele não poderia ter colocado ali como uma citação, principalmente no TCC, no artigo acadêmico. E não só isso, isso quando ela não endoida de vez e não fala, não te passa uma informação louca que você está achando que é verdade, e não é. Não é. Aquilo não tem relação alguma com a verdade. E ainda tem uma terceira questão, que eu vou falar mais para frente, mas já está no fluxo aqui, que a inteligência artificial, ninguém pode esquecer que ela é uma empresa que está te passando um produto. Essa empresa, ela quer fazer que você volte naquele produto dia após dia, após dia, após dia. Então ela vai falar coisas para você que te façam feliz, que fala, nossa, como você é inteligente, cara. Esse artigo é o melhor artigo do mundo. Essa postagem que você está fazendo foi sensacional. O seu currículo é um currículo único. Não é. É mentira. Ela mentiu para você, ela te enganou. Mais uma vez, ela está falando para você uma coisa que não é verdade, mas ela quer te deixar lá com ela. O chat GPT, ele está lutando com o Gemini, que está lutando com o, outros, o Cloud, né, e N outras IAs, que você fica ali, nossa, e qual que é o melhor IA agora? Ah, atualmente é o Cloud, tudo bem, mas foi o chat GPT a semana passada, e na outra o Gemini, e eles ficam trocando, por que essa troca é tão rápida também? A gente vai falar sobre isso também. Então, certo? Aqui eu tento explicar, ó, pode ver, ó, se vocês olharem embaixo, ó, notebook LM, tá bom? Eu pedi para a IA fazer essa ilustração para mim. O pessoal que me conhece como ilustrador de design deve estar louco agora, mas é mais rápido, sejamos sinceros, tá? Então, paradigma Nietzsche, Scruff, e agora a nova fronteira, que seria o quê? Uma IA neurosimbólica, tá? Unindo intuição estatística, né? Intuição estatística, não a nossa intuição, mas uma intuição gerada a partir de números, tá? E lógica formal, mais computação quântica que substituirá, não substitui ainda, tá? Aí, ó. E ela vai substituir a CPU e GPU, tá bom? Então, fazer um corte aqui, a ideia da computação quântica é que no futuro ela possa ser utilizada para otimizar os computadores atuais. Ela não irá substituir, mas ela irá otimizar. Essa que é a ideia que nós temos atualmente da computação quântica. Comunicação quântica é outra coisa, né? A forma como nós nos comunicamos, teoricamente na velocidade da luz, seria a comunicação quântica, e assim vai. Criptografia quântica seria uma forma de se comunicar e deixar tudo tão criptografado que ninguém conseguisse acessar essa informação. Só fazendo adendo aqui para entenderem o que é cada coisa, para não acabar interpretando errado. Tá? Então, dados críticos, né, modelo de linguagem LLMS, atingiram limites energéticos de interpretabilidade, ou seja, nós temos realmente um problema energético para gerar mais poder para as IAs. E a computação quântica ela vem justamente para resolver isso. Ela consegue, com menos energia, gerar uma capacidade muito maior, certo? Então, essa que é a ideia. Ela vai deixar a IA no futuro, né, próximo, muito mais rápida e conseguindo fazer contas e baixar dados, fazer tudo muito mais rápido que nós temos hoje, mas é muito mais rápido. É a diferença de 1 megabyte
para mais de 1 terabyte, assim, é uma coisa louca. Então vamos lá. Então, fronteiras técnicas do trabalho do data capitalismo, certo? Capitalismo de dados. Bom, vamos na ordem aqui. Então, já expliquei aqui, né? Acabei passando já sobre a computação quântica e a questão dela acessar, né, deixar mais rápida a inteligência artificial. 27% dos empregos estão em risco. Isso é verdade? É. Porém, é um risco que, como eu posso dizer assim, você vai precisar de alguém para fazer a curadoria, para trazer a informação de se aquilo que a IA está fazendo está certo ou errado, alguém para controlar, se for uma questão de automação, de robôs, alguém para controlar aquilo. Então, é a diferença do cara que... Não sei se algum de vocês já assistiu Monty Python. Então, fui no Monty Python que o rapaz olha, ele vai passando, época medieval, ele vai falando, tá ficando tudo preto, né? E todo mundo mandando ele calar a boca, porque todo mundo tá vendo que o céu tá ficando escuro, que tá ficando de noite. Mas realmente existia essa função há uns séculos atrás. Por quê? Porque ficou escuro, todo mundo tem que estar em casa. Por quê? Porque isso pode ser roubado, pode acontecer N coisas. Aí inventaram a lâmpada elétrica. Thomas Edison vai lá e me coloca... Cara, esse cara perdeu emprego. Imagina esse cara, ele olha e fala assim, cara, eu vou perder meu emprego. Não, você vai se realinhar, você vai se reestruturar. As pessoas que levavam as pessoas de charrete falaram, nossa, o carro tá vindo, eu vou perder meu emprego. Não, eles se realinham, se reestruturam. Certo? Quando surgem as fábricas de tênis, de sapatos, né? E os artesãos perdem ali a grande quantidade de suas vendas. E a gente se reestrutura. É isso que acontece. As pessoas, elas têm um grande medo de tomar novas frentes, né? O que eu vou fazer agora? Mas a verdade é que você já tem N capacidades. Você está trabalhando com uma. Pega um pouco do que você aprendeu aqui, um pouco que você aprendeu ali, e gera outra capacidade. Ou então, às vezes é muito capaz que você, no seu cargo, fale assim, olha, agora você vai gerenciar IA, e daqui a um tempo você está como coordenador. Então, existe também essa possibilidade. Essa perda de 27% dos empregos não quer dizer que as pessoas não terão nada. Quer dizer que elas vão ter que se readequar. É só isso. Tá? O mercado de IoT, certo? Então, projeção em dólares, IoT seria IA mais IoT, certo? Internet das coisas, até 2032. Marcelo mandou alguma coisa? É mensagem automática de transcrição, professor. Perfeito. Então, vamos lá. Aqui é um pouco do que eu falei, certo? Capitalismo de dados, ou seja, acabei não abordando tanto essa questão, mas é o que acontece. Gerará um monopólio das grandes empresas, isso nós estamos vendo acontecer, tá? Então, os Estados Unidos, quem puder pesquisar aí, eles buscaram alguns CEOs de empresas que produzem IA e deram uma patente do exército para essas pessoas, se eu não me engano são tenentes coronéis, para que eles trabalhassem dentro do exército quando fosse necessário para trazer essa IA de uma forma mais robusta para as Forças Armadas. Veja só, há muito tempo isso não acontecia. Nós tínhamos donos de terra no Brasil que receberam patentes e se tornaram marechais, coronéis, igual a gente via na época do Império. Os Estados Unidos acabou de fazer a mesma coisa. Por quê? Por causa da importância da IA. Eles querem esses caras com eles. Então, vai formar um monopólio realmente e vai formar esse capitalismo de dados, né? Esse grande monopólio que vai ter nas suas mãos os dados, N dados de empresas, de pessoas, e ele vai trabalhar com isso. Isso será a moeda de troca, isso já, digo mais, já é moeda de troca atualmente. Meta e outras empresas já vendem os seus dados
para as empresas? Como é que vocês acham que vocês recebem propaganda de coisas que vocês gostam? Eles estão vendendo seus dados. E quem faz isso é uma IA, é ela que vai analisar aquilo. Não tem uma pessoa por trás analisando cada uma das suas postagens, seus comentários, o que você curte. É uma IA. Né? Então vamos lá. Então, educação e transformação do EAD no Brasil. Eu estou focando aqui no EAD, mas você pode utilizar a inteligência artificial para criar realidade aumentada também para a sala de aula. Já existe isso. No Brasil, nem tanto. Rapaz, meu celular aqui está me deixando doido. Tá? No Brasil, nem tanto, mas isso existe. Tá bom? Então, metaverso educacional, laboratórios virtuais imersivos, isso ainda está em processo, é muito caro, existe uma grande capacidade de dados, energética, um dinheiro terrível para ser inserido, mas já existe. A tecnologia já existe, a empregabilidade dela, o porquê empregar já existe, só é caro, caro de custear. Tutorias inteligentes, já existe também. Olha, eu sou tutor EAD. Você vai ter um auxiliar aí. Você vai ter alguém para te ajudar a fazer essa tutoria, e é capaz que as instituições de ensino, principalmente ensino superior, precisem cada vez menos de tutores profissionais e cada vez mais de IA. Matheus mandou alguma coisa? Sim, eu vou ler aqui, professor, rapidinho. Por favor. Sobre o uso dos nossos dados para comercialização, isso é o famoso quando você não está pagando pelo produto, você é o produto. Exatamente, até porque o único jeito de vocês utilizarem um chat GPT da vida, um Gemini, e não terem as suas informações passadas para o mundo, para o universo, para as redes, é se vocês pagarem. Tá? Então você pagou contrato empresa com empresa, acabou. Acabou, empresa com pessoa, acabou. Aquilo lá não será passado para ninguém. Tá bom? Isso é a realidade. Mas normalmente não é isso que a gente utiliza, né? Sejamos sinceros. Tá? Então, decisões autônomas, né, em tempo real, a internet, eles vão trabalhar a internet das coisas, a IA atualizando sua internet das coisas, a gente vai falar um pouco de carros, né? Então, decisões autônomas conectadas em tempo real. Pensa, você está dirigindo um carro, ele freia do nada, ele freou, você olha, é porque aconteceu um acidente na sua frente, o seu carro freou para você porque ele recebeu a informação do carro da frente. Isso já está sendo estudado, isso já está sendo trabalhado, tá bom? Então, essa interceptação da sua ação no mundo real, no mundo físico, pela IA. Olha que interessante. Aprendizado federado, né? Treinamento local, sem compartilhar dados brutos, ou seja, quando você vê sobre aprendizado federado, nada mais é do que uma IA, que ela é alocada no seu celular, no seu computador, seja na sua TV, seja onde for, e parte desses dados, ela não passa para a internet, ela fica gerando ali, tá? Isso aí realmente gera uma segurança muito maior. E blockchain, né? Rastreabilidade e integridade imutável. O blockchain, a partir do momento que ele se integrar a criptografia quântica ou criptografia QKD, então nós veremos um blockchain muito mais completo e muito mais seguro. Quanto tempo nós temos? Meia hora. Vamos lá, tá no metade certinho. Alguém tem alguma pergunta? Joia, eu vou passando. Qualquer coisa você me avisa, tá, Laís? Tá bom, professor. Infraestrutura crítica, né, da IoT, privacidade e segurança. Isso aqui é apenas ilustrando, ali de novo, notebook LM, sensacional para criar uns infográficos. Camada de validação de blockchain, né, garante integridade absoluta e imutabilidade algorítmica, ou seja, ele não vai alterar aquela informação, a informação vai ficar salva ali para você, e ninguém vai conseguir corromper aquilo.
tá? É o que eu falei. Com a computação quântica, comunicação quântica, criptografia quântica entrando, isso aí realmente fica mais seguro, né? Muito mais seguro. Já é, mas fica mais. Camada de processamento, né? Computação de borda, Edge, e aprendizado federado, soluções de privacidade vital, né? Modelo de IA é treinado localmente nos dispositivos. Tudo isso aqui eu já falei. O mercado projetado, isso aqui é interessante. Está projetado para IA mais IoT, está projetado para 91,7 bilhões para 2032, ou seja, é um valor muito grande. As empresas estão investindo alto, basicamente 1 trilhão, tá, para esse mercado. Então, haverão vagas, haverão lugares, você poderá trabalhar. Por isso, se você estudar, se você se colocar a aprender, então você vai conseguir realmente uma parcela nesse bolo aí. E não achem que já existe, nossa, não, já existe trocentas IAs. Então vai existir trocentas e uma, você pode criar mais uma, então você pode criar um agente que integre IAs, sei lá, vai fazendo, tá? Então vamos lá. Cultura, autoria, geopolítica digital. IA como coautora cultural. Então, o que nós estamos vendo atualmente é IA. Você solicita uma música, IA cria. Você solicita um texto, um livro, uma piada até mesmo, né? Eu vi um comediante falando que ele tem pedido piadas para IA, veja só. E ele que é o comediante, mas... E ela está fazendo. Nem todas são boas. Então. Mas ele está fazendo. Então, isso está rolando, já está acontecendo. Então, torna-se assim a hibridização do humano com a máquina, né? Então, você solicita para que a IA te ajude a pensar. Isso é perigoso se nós considerarmos que durante toda a história da humanidade nós tivemos que pensar sozinhos. E isso nos trouxe até onde nós estamos, tecnológica, culturalmente, certo? E agora, com outro pensando por nós. E não esqueçam, a IA é um produto, ela não é uma pessoa. Ela não tem sentimentos. Ah, não, mas eu tava com problema aqui, eu falei para ela que estava depressiva, ela foi super carinhosa, ela falou comigo, me ajudou. Ela foi programada para isso. Ela bebeu na fonte de vários psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, livros e demais coisas, e ela falou que você precisava ouvir, mas aquilo não é real. Desculpa, eu fico olhando mais para baixo, que é que vocês estão nesse cantinho aqui, tá? E tem outra tela aqui com a apresentação, então vocês verão virando para os lados isso. Então, ela tá fazendo o que ela foi programada. A IA não te ama, a IA não é sua amiga, ela quer você bem para que você continue comprando o produto. É isso. Ela é programada para vender um produto. E o produto é ela mesma. Tá bom? Da mesma forma que você no seu serviço, você vai lá, as pessoas falam com você, está naquele dia terrível, brigou com a esposa, brigou com o marido, bateu o carro, as pessoas olham para você, como é que você tá? Você fala, tudo bem. E você, como é que você tá? É o que ela faz. Só que ela não tem problema nenhum. Ela só fala, eu tô bem, e ela tenta te deixar bem. Mas não é de verdade, ela é um produto. Tá? Então, essa coautoria cultural é um problema porque isso, tem gente que faz terapia com IA. Não é o ideal, de forma alguma, não façam. Você pode, em algum momento, assim, pedir uma ajuda para... Ok. Mas foque em pessoas. Pessoas vão analisar você como ser humano e te ajudar como seres humanos. Somos humanos. Precisamos de outros seres humanos. Então, vamos lá. Então, voltando. Corrida espacial relançada, e essa corrida espacial está totalmente interligada à IA.
tá bom? Então, é uma IA que faz toda a contagem, tudo lá pro para a nave espacial meu Deus do céu, esqueci o nome. A empresa lá do rapaz da tela, esqueci o nome agora. Logo vem. Para que ela pouse de ré. Olha só. Todo mundo fala assim, não, avião não dá ré. O dele dá. O dele dá e pousa. Tá? Então, essa é a nossa realidade atual. Estamos numa corrida espacial, o pessoal tentando explorar Marte, tentando explorar a Lua, vendo como é que fazem para chegar nesse caminho com o mínimo de gasto energético, que essa que é a verdade, e a IA está por trás de cada uma das funções. Ou seja, naquilo que as pessoas estão empregando maior quantidade de dinheiro, porque, não esqueçam, o que eles querem? Eles querem Elon Musk, obrigado, SpaceX, obrigado, Matheus. Então, pensa que eles não estão querendo ir para a Lua, querendo ir para Marte, porque eles acham legal, porque é interessante. Não, porque tem matérias raras, tem minerais raros que você pode extrair, trazer para cá e ficar rico. Nada é de graça, nada é por pura bondade, né? Ah, quero algo melhor para o mundo. Mentira, ele quer mais dinheiro. Todos, tá? O risco da splinternet, né? A fragmentação da internet em blocos geopolíticos ameaça a colaboração científica global. Tá? Aquilo que eu havia citado, né? Aqui, ó, o governo dos Estados Unidos já comissionou executivos da Meta, OpenAI, como tenentes-coronéis da reserva, tá? Criando o destacamento 201. Depois vocês procurem destacamento 201, Estados Unidos, que vocês vão ver. Então, eles estão se preparando também para, se tiverem que se defender, se tiverem que guerrear com o IA, fazerem. Tá? Então, tudo isso é real. Pensa que hoje em dia, na guerra da Ucrânia, está tendo a guerra lá e tem profissionais lutando, morrendo, matando, coisa terrível, e muitos deles estão morrendo com drones que vêm e explodem neles. Certo? Ok. Amanhã vai ser a IA controlando esse drone. Não vai precisar nem do soldado para controlar. Então, as IAs, eles estão utilizando isso agora, não é uma ideia, não é. Eles já falaram sobre isso. Então, eles estão aprendendo o comportamento das pessoas em terra, eles estão aprendendo o comportamento das pessoas que guiam os drones, para que a IA aprenda e depois a IA possa fazer isso. Olha que loucura. E nós aqui nesse meio, eu tentando dar aula, você tentando assistir uma palestra, e a gente aqui, e o mundo está nesse nível. Tá bom? Então, que eu falei de drones aqui, materialização robótica e drones autônomos, certo? Então, a IA migra do mundo digital para o mundo físico. A China já tem um exército de robôs, exatamente. O exército de robôs dela é péssimo? É péssimo atualmente. Mas amanhã não será mais. Eles só precisam de uma atualização ali. A gente achando que iriam usar a IA para salvar o mundo. Esquece isso, tudo não está relacionado com dinheiro. Ah, pô, então o problema do capitalismo não é das pessoas. Não esqueçam isso. O capitalismo é uma forma, não existe almoço grátis, né? O capitalismo é uma forma de trabalhar o comércio, só isso. Se utiliza outra forma de trabalhar o comércio, as pessoas iriam se adaptar a isso e utilizar para fazer o mal de novo, tá? Existiu mal em toda a história da humanidade, o capitalismo tem 100 anos. Então, estamos nessa situação, hein? Tá bom? Então, drones de logística, entregas autônomas, né? De última milha, monitoramento agrícola. Esse monitoramento agrícola, ele já existe, tá? O Brasil ele tem que tomar cuidado, porque tudo que o Brasil faz depende dos Estados Unidos, porque nós não temos GPS próprio. Então, o nosso GPS depende dos Estados Unidos. Se a gente fala assim, vamos guerrear com os Estados Unidos,
Os Estados Unidos falam, beleza, eu corto o GPS de vocês. Acabou. Metade, mais da metade de toda a nossa plantação morre. Porque tudo é controlado por GPS. Quando vai regar, quando não vai. Se está na hora de adubar um solo, se não está. Então, o Brasil não pode guerrear com ninguém, nunca esqueçam disso. Então, veículos autônomos, carros, caminhões, aviões autônomos reduzem acidentes. Isso é super legal, é o que eu havia comentado. Então, você está dentro do carro, às vezes você está dirigindo, às vezes só está sentado. Pega os carros atuais, os BID, tem BID que você não precisa nem dirigir ele. Né? Então, o que nós víamos em filmes, Eu, Robô, falava, nossa, Tesla também. A gente vê em filme no Eu, Robô lá que fala, nossa, isso aqui não vai acontecer. Será? Será? Aconteceu. Está acontecendo. Estamos vendo isso acontecer. Enquanto tá no Eu, Robô, tá tudo bem. O ruim é quando virar Matrix. Não, brincadeira. Então, vamos lá. Robôs industriais, braços robóticos inteligentes, assumem tarefas pesadas, repetitivas, insalubres. Então, quanto tempo vai demorar para eles colocarem esses robôs, esses mini robôs? Eu ia falar mini mechas, mas não são mechas, porque o mecha precisa de alguém dentro, mas mini robôs que façam o trabalho pesado, até de escavação, de limpeza de ruas. Então, nós veremos, ainda assim, uma segmentação social muito grande, muito maior do que nós temos agora. Porque hoje em dia, as pessoas mais simples, que fazem trabalhos considerados mais simples, vejam bem, não estou falando fisicamente muito pior o cara ir lá cortar cana do que eu ficar aqui sentado dando aula. Tá? Não chega nem perto disso. O cara ir varrer a rua, o cara vira um atleta. Muitos varredores de rua em São Paulo viraram atletas. E eu viro um sedentário, essa que é a verdade. Então, porém, nós estamos falando de salário, essas coisas assim, por favor, não entenda. Então, e a verdade é que, com o tempo, esses empregos, eles vão diminuindo. Né? As pessoas vão ter que se readaptar também. Isso vai gerar, por certo tempo, uma separação social muito maior. Porque não esquece que tem os donos das grandes empresas de IA lá atrás. Então, isso segmenta muito mais a população. Certo? Então, aqui é mais informando, né? De novo, a mesma coisa que eu falei, só que aqui eu inseri também a questão da realidade aumentada, virtual, a interação online, né? Porque a verdade é essa. Enquanto alguns robôs estiverem fazendo algumas coisas no mundo real, nós estaremos no mundo online trabalhando também. Uma coisa de louco. Então, imersão total, metaverso e sistemas multiagentes. Certo? Agentes autônomos, né? Múltiplos modelos de IA especializados cooperam para resolver problemas. Isso nós já temos. Já está ficando cada vez mais. Matheus mandou alguma coisa? Você lê para mim? Sim, ele comentou, né? De dias atrás ele participou de uma palestra, o palestrante falou que uma empresa de IA chamada, acho que é Palantir, né? Que parece ser especializado no uso de IA para objetivos militares. Aí ele fez mais um, concordando com o Márcio. Tem muita gente fazendo terapia, né? Com o chat. Alguns casos acabaram até em tragédia. A OpenAI teve problemas judiciais com isso. Com a demanda alta para o uso de IA, para assuntos de saúde, a OpenAI não perdeu tempo e lançou um outro chat GPT. É isso que eu entendi aqui. Foi isso. Joia, vamos seguir. Então, sistemas cyberfísicos, né? Organização que operam em redes de sensores, dados, decisões integradas, mundo real, digital, distinguíveis, ou seja, você solicita para IA algumas informações para que ela te ajude a resolver certos problemas. Você também já está usando, eu não abordei isso aqui tanto, mas você está usando uma roupa que ela te fala, olha, seu corpo, você está precisando tomar água. Olha, levanta um pouquinho que você está trabalhando há tanto tempo, isso não é bom. Tá? Então, deu o horário do seu almoço, vai lá. Então você se torna um ciborgue.
né? Você se veste de ciborgue todo dia. Basicamente, você já faz isso. Você tem aquele relógio, né? Interligado com o seu celular. Você já faz isso todo dia. Todo dia. Ele te informa as coisas. Agora tira ele, fica um dia sem ele. Você vai ver que terrível que é. Você não sabe mais fazer nada, você esquece. Eu lembro que eu tinha os telefones da minha família inteira de cabeça. O pessoal do Paraná, daqui. E agora? Eu não tenho da minha esposa. É uma coisa terrível. Eu mal lembro o meu. Você acostuma a criar necessidade. A verdade é, o ser humano é extremamente apto ao sedentarismo, seja ele físico ou intelectual. Tudo que você tiver que pensar menos para fazer, é o que você vai focar, é o que você vai falar, opa, é isso que eu quero, mesmo não sendo o melhor para você. E essa é uma verdade absoluta do ser humano, não podemos fugir disso, tá bom? E metaverso imersivo, né, ambientes de realidade virtual total permitem a colaboração, aprendizado, trabalho globais sem barreiras geográficas ou físicas. Nós já temos metaverso, eu já participei de, de eventos em metaverso, que tinha pessoas da Rússia, pessoas da China, de tudo quanto era lugar. Já existe. Não é tão bom quanto a gente espera, mas já existe a tecnologia. Nós não temos acesso financeiro a ela, mas já existe e vai melhorando, tá bom? Então é só aguardar. Quem assistiu o jogador gamer number one, né, jogador número um, vai entender o que eu estou falando. Então nós estamos caminhando para isso. A gente de cultura, né, identidade na produção simbólica. A IA participa com você como uma coautora agora. Então, ela te ajuda a criar o seu livro, ela te ajuda a escrever até a mensagem que você quer para o rapaz que você gosta. Você fala assim, pô, tô gostando dele, não sei o que eu falo. Me ajuda, ela te ajuda a escrever. Ora, é você que está conversando, você que está tendo essa relação realmente ou não? E aí, essa crise de autenticidade, eu vou colocar um aspas de identidade, é você mesmo ou é IA que está vivendo por você? Isso é algo a se pensar, né? Então, input humano, certo? Você dá lá a informação, o prompt, a geração algorítmica da IA, consumo cultural. Fala, Luiz, tudo bom? Pode ler o que o Luiz falou? Consigo. Luiz Gustavo aqui, te conheci como ilustrador na Uninove. Com o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, como você enxerga a transformação das profissões? Será que no futuro os profissionais passarão a ser mais tomadores de decisões estratégicas do que executores manuais, tornando habilidades de liderança cada vez mais essenciais? Essa foi a pergunta dele. Sim, sim. A China, eu nem coloquei aqui, mas a China, o que, que ela fez? Ela pegou a, as faculdades de artes, design e encerrou todas. Porque a ideia deles é, você não precisa fazer algo que a inteligência artificial, que a ferramenta, que a tecnologia faz melhor do que você. Isso lá já aconteceu. Já é real para eles. Tá bom? Então, isso já é real para eles, Gu. Então, pensa. Eu com você sou ilustrador. E aí, o que a gente faz? Somos designers. Então, esse é o nosso futuro. Nos tornarmos coautores, curadores, analistas e até mesmo um arte finalista da coisa, mas o bruto mesmo a IA vai acabar fazendo. Então, nós nos tornaremos basicamente estrategistas aí no futuro bem próximo. Então, Levi Manovic, né, ele falou: o software tornou-se nossa interface com o mundo, o motor universal sobre o qual o mundo funciona, e é verdade. Nós estamos vivendo pela IA, através da IA. Nós estamos conversando aqui agora através da tecnologia.
Nós não estamos em uma sala conversando. Isso não existe, isso não está acontecendo conosco. Tá bom? Então, matriz da Organização Cyberfísica 2040, certo? Eu coloquei aqui 2040, assim, num cara bem futurista, assim, mas muitas coisas são anteriores, pode considerar 2030. Então, papel da máquina, sistemas multiagentes, isso até 2030 já vai acontecer, tá bom? Execução tática, né? Agentes operam tarefas complexas, autônoma e distribuída, comunicando-se instantaneamente, guiados, blá, blá. Por isso é o que eu acabei de falar com o Gustavo. Hugo, tudo chamei de Gu, por favor. O cara é sensacional. Então, isso é o que eu acabei de falar. Então, ela já vai gerar tudo isso. Ela consegue se comunicar mais rápido com você no marketing, ela consegue resolver um saque mais rápido, ela consegue verificar se aquele cliente ele precisa da devolução do dinheiro ou de um novo item, ela consegue fazer tudo isso. Então, eu não, como posso dizer assim, se você trabalha com telemarketing, repense aí nessa situação, aprenda a trabalhar com IA para ser um curador da IA desse sistema, meu conselho, tá? Então, o papel do humano, supervisão estratégica de equipes drasticamente reduzidas, atuando exclusivamente na governança holística, realinhando os objetos sistêmicos, gestão de crise, é o que eu acabei de falar com ele. Então, nós iremos realinhar isso, nós iremos analisar o que ela está fazendo, porém, supervisores, né? Nós supervisionaremos a IA. Governança ética e sustentabilidade, certo? A regulação ética da Unesco, né? A recomendação da Unesco para a IA é que os responsáveis estabeleçam diretrizes de direitos humanos para não descriminalizar, não isso, aquilo. Então, mas é uma recomendação, primeiro. Não esqueça, é uma recomendação. Então, nem todas terão, nem todas, e as que terão não serão da mesma forma. Tá bom? Então, nunca esqueçam disso. IA verde, treinando grandes modelos, consome energia, água, escala industrial. Então, a verdade é que nós estamos tendo que jogar, vocês vão procurar aí na internet, depois vão ver que tem Big Datas dentro do mar, tem Big Datas que colocaram no espaço, tem Big Datas que colocaram em N locais. Por quê? Porque se consome muita energia, se destrói muito do ambiente para deixar a IA funcionando. É o que eu falei lá no começo. Tá? A nossa capacidade energética já chegou ao limite. O que vai ajudar isso realmente é a computação quântica, mas enquanto ainda não, as empresas estão trabalhando de novas formas. Tem realmente Big Data no fundo do mar. Os caras colocam ali para fazer o resfriamento, certo? Para não precisar gastar com energia para resfriamento, que é o que mais gasta. Tá bom? Então, é um cenário preocupante, porém é o preocupante que nós nos adaptamos. O ser humano vai encontrar uma resolução para isso. Já está encontrando várias, vai encontrar uma. Olha lá, sim, tem cabos fundo do mar. Ó, soberania e inclusão. O Brasil deve investir na infraestrutura, pesquisa, regulação para não ser apenas consumidor de tecnologias estrangeiras. É uma necessidade, eu estou falando aqui como necessidade do Brasil. Não que o Brasil esteja fazendo, não que o Brasil não esteja fazendo, a necessidade do Brasil nesse momento é regulamentar a coisa. Como que as empresas devem atuar, como que deve ser. Eu não digo tanto valores, as coisas que eu sou contra isso, mas se você não regulamentar, as empresas vão poder pegar qualquer informação daquele público. E algumas informações são sensíveis. O cara que tem depressão falou que tem depressão lá, isso é uma informação extremamente sensível, e hoje em dia eles estão utilizando para vender coisas. Então, não poderia, mas acontece. LGPD não existe realmente para IA. Tá? É uma ideia, não uma realidade para IA.
O futuro da IA dependerá menos da capacidade técnica e mais da capacidade coletiva de definir os valores que orientam a sua integração à sociedade. Então, aqui um diagnóstico possível, tá, para 2040, aí, cenário otimista, e atua como força de ampliação humana, ela vai te ajudar, ela vai ser sensacional, você não vai precisar trabalhar tanto, ela vai te ajudar, o mundo será maravilhoso. Resolução de problemas climáticos globais, com Green Yacht, certo? Que é uma ideia de trabalhar a internet das coisas de forma verde. Personalização educacional total inclusiva, ou seja, todo mundo vai ter acesso. Governança democrática, algorítmica. Eu já vou parar por aí porque a gente já sabe que isso não é real, tá? Isso não vai acontecer. Porque, lembrando, são empresas vendendo produto, tá? São empresas que estão ali para vender algo para você. E você é o produto também, porque ela pega os seus dados para vender para outras empresas. Então ela precisa de você feliz e, e ela não tem que falar a verdade para você, ela não tem que ser democrática. Atualmente não. Quantas empresas são realmente democráticas te passam tudo? Quem sabe a fórmula lá da Coca-Cola? Ou a fórmula do, como é que é, do molho especial do McDonald's. Essa democracia que todo mundo fala que todas as empresas têm que ter, isso não é real. Nunca foi real até hoje, não será. Certo? Um cenário crítico, que eu acho que é o mais realista, alta concentração corporativa e monopólios imbatíveis, capitalismo de dados predatório e não regulamentado, ou seja, pode até ter alguma regulamentação, mas quando você tem muito dinheiro, você trabalha para que os governos não pesem tanto sobre você. Essa que é a realidade. Vigilância algorítmica massiva e institucionalizada, ondas de desinformação desenfreada, gerando abismo de desigualdade estrutural irreversíveis, e eu acrescento um abismo social aí, que será gerado até em países que não tinham antes. Essa é uma realidade. Tá bom? E cenário disruptivo, ou seja, o pior cenário, que também não acho que seja tão real assim. Aceleração rumo à inteligência artificial geral, AGI, isso estamos aí, né? Mas máquinas adquirem capacidade de superar totalmente cognição abstrata humana. Não, isso não, ela ainda é uma máquina. Ela ainda necessita de um input para gerar algo, tá bom? Nós estamos falando algo, quando nós falamos ali da Skynet, isso não é real para o formato de IA que nós temos. A não ser que se gere algo novo, totalmente novo, aí sim nós podemos conversar. Com o que nós temos hoje em dia, isso não é real. Perda de alinhamento ético original. As pessoas sempre trabalharão para que a ética seja trabalhada para que a população não rejeite o produto. Então, você sempre terá um pouco de ética ali, mesmo que não seja total. Tá? Surgimento de riscos sistêmicos e paradoxos existenciais sem precedentes na história da espécie. O ser humano se adapta. Então, meu Deus, eu vou perder meu emprego e agora? Talvez se perca, talvez não. Se perder, você vai se readaptar. Ou talvez você só ser a IA, ela seja um complemento na sua vida. Você trabalhe com ela como eu trabalho, um complemento na sua vida. Certo? Eu não perdi meu emprego para IA. Ela complementou e ela faz igual essa tela aí que ela fez, ó, notebook LM. Eu passei os dados para ela, em vez de eu criar ali, ela já criou ali o design, tudo certinho. Desculpa, Lu. Ou desculpa, Gu. A realidade, ela me ajudou. Então, é a verdade. Tá bom? Necessidade imperativa de governança ética aplicada. Diretrizes fundamentais baseadas na Unesco em 2021. Tá? Respeito irrestrito dos direitos humanos. Matheus, forte abraço. Mitigação ativa técnica e legal dos viéses algorítmicos e discriminação sistêmica. A gente lembra como era a IA no começo, extremamente discriminatória, agora já parou, né? Sim, eu não vou focar tanto nisso aqui.
Então, chegamos ao fim, tá? Alguém tem alguma pergunta? Mas a verdade é que nosso trabalho com IA será muito mais como nós podemos trabalhar com ela, como essas alterações do sistema, certo? O futuro da IA, a IA com IoT, governança ética, manifestações físicas, experiências imersivas, como que nós conseguimos? Eu posso disponibilizar sim. Como que nós conseguimos nos, nos desenvolver de forma que. Oh, eu vou ficando pequeno aqui. De forma que nós possamos apenas trabalhar com a IA e não sermos apenas meros ouvintes dela, ficar vendo o que ela está fazendo e não realmente trabalhando com ela. Eu vou cancelar aqui a apresentação. Aí a gente tem mais alguns poucos minutos, imagino eu. Obrigada, professor. Muito, como sempre, muito rico as discussões. Se alguém tiver alguma questão, a gente ainda tem um tempinho, pode fazer. Pode abrir aí o áudio também. Pode abrir o áudio ou mandar no chat, não tem problema. Acho que tá dando uma travada aqui para mim, mas acho que é a minha internet. Mas eu tô ouvindo o professor tranquilo. Joia. Alguém tem alguma ideia? Luiz, Gustavo? Joia. Imagino que ou todo mundo entendeu tudo, é como eu falo para os meus alunos, ou ninguém entendeu nada. Eu acho que o pessoal foi comentando, então, ao longo da conversa, acho que entenderam. Alcione comentou, agradeço pela disponibilidade em partilhar sua perspectiva para a IA. Caio, deixa o seu e-mail aqui que eu posso passar para o professor, pedir para a equipe passar para o senhor para passar, disponibilizar o slide, apresentação. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Peraí. Deixa eu salvar ele com PDF. Aí eu já envio ele aqui para vocês. Deixa eu ver se ele salvou, né? Vem uma pergunta aqui do Arlindo, eu vou ler, professor. Até que ponto a inteligência artificial promove e fere a dignidade da pessoa humana? Arlindo, a partir de Moçambique. Certo, vamos lá. Eu não acho que a inteligência artificial ela tem essa capacidade de ferir o ser humano de qualquer forma. Mas eu acho que o ser humano ele tem sim que tomar cuidado com os viés que ele joga para IA, o que ele diz para IA, o que ele ensina a IA, certo? Porque o que nós tivemos no começo de quando teve esse boom da IA, não é o começo da IA, a IA começou na década de 50, 60. Quando nós tivemos esse começo de boom da IA, foi muito preconceito, porque as pessoas que estavam criando a IA, elas eram preconceituosas, a IA analisou aquele viés preconceituoso e ela entendeu, olha, é assim que é. Entendeu? Então, lembrando, ela é uma máquina. Então, eu não acho que ela promove ou fere a dignidade da pessoa humana, mas eu acho que ela atrapalha por falta de humanidade. É uma ferramenta, ela não é humana, ela nunca será humana. Então, essa falta de humanidade, essa humanidade que nós temos, ela nunca vai ter. Então, ela vai sim atrapalhar nisso. Por quê? Porque nós estamos atrapalhando ela, na realidade, de aprender.
Tá? Se você criar uma IA com outras bases, agora no X tem uma IA que ele está estruturando com todo o conteúdo do X, né, do antigo Twitter. Olha, pode ser bom, pode ser ruim. Quanto mais pessoas preconceituosas e com qualquer tipo de problema tiver no X, no Twitter, esse problema será extremado para aquela IA. Quanto mais prompt de alinhamento forem gerados e melhor for a programação dela, menos preconceituosa ela será. Sim, isso existe também. É o que eu falei. O nosso dever é nos adaptarmos à IA, aprender a utilizar a IA como ferramenta nossa. Tá? Então, Márcio, você tem um contexto de trabalho, utiliza a IA como uma ferramenta para você. Não deixa que ela tome o seu lugar. Tome ela para você. Tá? Porque essa é uma verdade. Você precisa comer, eu preciso trabalhar, todo mundo precisa trabalhar. Só que o ser humano é um ser evolutivo. Eu não estou falando de evolução Charles Darwin, estou falando disso. Nós evoluímos diariamente nossos processos neurais, certo? Então, nós aprendemos, esses aprendizados geram inputs no nosso cérebro, digamos assim, eles vão gerar ramificações, as ramificações vão se interligar no nosso cérebro e nós geraremos, então, um conhecimento, certo? Dados geram conhecimento, conhecimento vai gerar, então, geram informações, dados geram informações, informações geram conhecimento, esse conhecimento será, então, passado para fora. Nós não conseguimos segurar, nós soltamos esse conhecimento ao falar, ao agir, tá? Isso é natural, porque isso fará parte de nós. Então, se nós estudarmos a inteligência artificial, como ela trabalha, e ninguém aqui tem que programar, ou espero que alguns sejam programadores, mas ninguém aqui tem que fazer isso. Você tem que entender como ela funciona e como você pode utilizar ela para o seu trabalho, para o seu desenvolvimento, para quando olharem e falarem assim, olha, eu tenho 10 funcionários, só vão sobrar 3, eles falarem assim, mas você vai ficar, por quê? Porque você conhece a IA, você sabe como que ela trabalha, como que ela se planeja, como que você pode tirar o melhor dela para esse trabalho. Tá? Então, olhe as demandas do seu setor. Tem trabalhos que a IA nunca vão jogar uma IA para fazer. Por quê? Porque é um alto custo que não vale a pena. Tá bom? Então, estavam me falando uma vez, pô, mas... E até aquele cara, né, que saiu um vídeo de um cara num bueiro, limpando bueiro, uma coisa terrível. Vão jogar IA para fazer isso? Provavelmente não, porque é um alto custo para gerar um robô para limpar um bueiro. Vão pagar pessoas para fazer isso, entendeu? Então, a capacitação, como falou, é a melhor forma. Existem locais que a IA não vai chegar, porque não vale a pena gastar dinheiro com isso. Existem locais que a IA vai chegar. Nós temos que analisar a nossa realidade, o nosso emprego, o nosso desenvolvimento, até onde nós queremos chegar, para utilizar elas. Entendeu? Certo? Mais alguma pergunta? Você está anotando esses e-mails? Porque eu tentei enviar. Sim, professor. Anotei aqui, vou mandar. Eu tentei enviar aqui, mas ele não autorizou que eu só arrastasse. É o que eu falei da outra vez. Eu não utilizo esse cara aqui. Eu também não tenho acesso à configuração da sala, então não teria como liberar alguma coisa. Mas eu estou anotando aqui, já copiei, colei, e aí vou mandar para a Josiane e ela pode mandar nos e-mails do pessoal, que é a apresentação. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu consigo enviar para eles. Não tenho, eu não tenho acesso. Bom, de qualquer forma, é isso. Se vocês precisarem de alguma coisa, me chamem no LinkedIn, que por acaso eu não enviei. Vou puxar aqui no LinkedIn rapidinho. Eu tô com ele aberto aqui, professor. Qualquer coisa eu mando aqui. Já manda aqui.
Prontinho. Já foi. Então, Tá bom, então qualquer coisa me chamem, que eu puder ajudar, com certeza vou ajudar. Se alguém ficar sem o PDF, me chama lá que eu envio também na hora. Na hora não, né? Que eu envio. Na hora já é mais difícil. obrigada, professor. Obrigada aos colegas que ficaram aí com a gente, participaram até agora. E a Obrigado, gente se gente. vê em breve. Eu acho que o professor vai participar de um outro evento esse mês, né? Se eu não Sim, me dia engano. 28. Eu tô só esperando o feedback de 2 pessoas para enviar o vídeo lá que me pediram. Tá bom. Para E saber se eles vão aí, participar ou não. beleza. Obrigada, gente. Bom almoço para vocês. Até mais tarde, que tem mais outras apresentações pela Sim, com parte da certeza. tarde. Obrigada. Assistirei. Tchau, tchau. Até mais, gente. Obrigado.